Meus amados irmãos, estamos aqui acreditando que Deus e você é a maioria. Quero desejar, pelo Espírito Santo, que aonde quer que você esteja, o Senhor esteja bem pertinho de você, dentro de você, lhe conduzindo, lhe guiando em todo o caminho da verdade. Quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua dedicação em estar vivendo, se esforçando para estar em comunhão com o seu Deus, ok? Porque você sabe que aquele que é filho nunca será abandonado pelo nosso verdadeiro Pai. Eu quero trazer através desse vídeo uma temática importante, que por sinal existe alguns adágios que eu quero fazer alguns reparos nesses adágios, porque eu tenho essa convicção, essa certeza de que Deus, jamais abandona ou deixa o seu filho só. Porque ele mesmo disse: se alguém me ama e guarda a minha palavra, viremos para ele e faremos nele morada. Então, Deus habita em você. Você é templo de Deus. Deus está dentro de você. Então, tenha certeza que em momento algum você está só ou estará só, porque Deus habita dentro de você. Vou para o culto buscar a Deus. Fui buscar a Deus na igreja. Ou vou para a igreja adorar. Vou, se você sair da igreja, não é mais crente. Se você sair da igreja, você está desviado. Então, eu observo essas palavras e creio que seja um adágio, porque nunca será uma realidade, jamais é uma realidade. Você sair da igreja, que denominam as paredes de um ministério, de uma instituição, como igreja, e diz: se você sair da igreja, você não é mais crente, se você sair da igreja, você está desviado, ou vou para a igreja adorar a Deus. Primeiro, eu quero fazer essa observação, porque eu sempre fiz e vou continuar fazendo, dizendo que igreja não é parede, igreja não é templo, igreja não é catedral, igreja são pessoas chamadas para fora que formam uma assembleia para juntos prestar coletivamente culto ao Deus Todo-Poderoso. Então, igreja é organismo vivo e não parede, não templo e não ministério. Então, é necessário observarmos que essas palavras, que eu chamo de adágio, não é uma realidade. Vou para o culto buscar a Deus. Você não pode ir ao culto, ou não pode ir à igreja, ou não pode ir a qualquer lugar buscar a Deus, porque a Bíblia vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo e Deus habita dentro de cada um de nós. Então você é um escolhido de Deus, então não saia para buscar a Deus. Não saia para buscar a Deus, ou não vá para buscar a Deus, porque Deus habita dentro de você. Deus habita em você. Quando Deus formou o homem do pó da terra, Deus, ele deu o seu fôlego de vida, espírito de vida ao homem. E quando o profeta, o sábio, vai dizer que o homem tem que morrer porque tudo debaixo do sol, em cima da terra, é vaidade, e o homem veio do pó, e para o pó voltará, ele diz de forma bem categórica que quando o homem desce à sepultura, volta ao pó, mas o espírito volta para Deus. Então, Deus habita em você. Não é você que tem que buscar a Deus. Não, não se preocupe, porque você não pode buscar a Deus, tá certo? É Deus que lhe buscou, é Ele que te procura diariamente para que vivas em perfeita comunhão com Ele. Olha o que diz aqui no livro de João, capítulo 14, versículo 17 ao 23. Preste bem atenção nessa leitura que é de importância. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e está em vós. Versículo 17. Jesus falando para os seus discípulos que o mundo não pode receber esse Espírito, o Espírito Santo, mas está em vós, e vocês a conhecem,
porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós ainda um pouquinho, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que o ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariote, Senhor, de onde vem que te há de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama e guarda a minha palavra, coisa interessante e bonita, né? Se alguém me ama e guarda a minha palavra, eu e meu Pai o amarei e viremos para ele e faremos nele morada. Meu amigo, minha amiga, Deus habita em você. Você é templo de Deus, é morada do Senhor. Então, tenha certeza que nós não precisamos sair para buscarmos a Deus, ok? Nós não precisamos ir à igreja para adorarmos a Deus, para buscar ao Senhor, para adorar o Senhor, porque Ele mesmo é quem nos procura. Lembre que quando ele estava conversando com a samaritana, ele disse que ele procura os verdadeiros adoradores. Ele dá tudo para o ser humano, ele dá tudo para o seu povo, para os seus filhos, mas ele procura os verdadeiros adoradores. Então é Deus que nos buscou, foi Deus que nos escolheu, conforme João 15,16. Não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós e vos nomeei e vos capacitei para que dê fruto. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós somos escolhidos de Deus e amamos a Deus e Deus habita dentro de nós. Deus não quer ser buscado, ele quer ser conhecido. Ele quer ser adorado. Essa é a grande realidade. E Deus lhe deu uma mente dirigida pelo Espírito Santo para entender também que não se faz necessário sair para buscar a Deus. E há um tempo para adorá-lo, porque você já foi feito um adorador quando Deus lhe escolheu e o Espírito Santo passou a habitar dentro de você. Tá certo? Eu quero ler uns 2 versículos da Bíblia para juntos estarmos assim acrescentando esse conhecimento no nosso entendimento. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, no versículo 24. Observe o que diz para nós no versículo 24. Ora, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Não habita em templos feitos por mãos de homens. Percebeu aí? Então, o templo de Deus, o templo onde Deus habita, é você. Deus não habita no templo que os homens fizeram, chamada igreja. Não. Deus não habita em uma catedral. Deus não habita em lugar nenhum feito por mãos de homens. No Antigo Testamento, no tempo da lei, tinha um templo onde Deus realmente consagrou através do serviço prestado por Salomão para que ali o seu nome fosse glorificado. Mas no ano 70, o templo físico foi destruído e Jesus ele veio e na cruz fez morada em cada um de nós. Nos instituiu como templo, morada do Senhor. Então, o templo hoje somos nós. Então, que Deus lhe faça entender que Deus não habita em templos feitos por mão de homem, e sim em templos humanos que somos cada um de nós. 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vós sois o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós. No Antigo Testamento, o Espírito, ele não morava, não habitava no homem. Não. O Espírito atuava de forma seletiva e temporária na vida dos reis, dos juízes, dos sacerdotes e dos profetas. Já no Novo Testamento, o Espírito Santo, não só atuava, mas ele veio para habitar.
ele passou a habitar no dia de Pentecostes, na instituição da igreja, o Espírito Santo veio para habitar, conforme o próprio Senhor Jesus, ele disse que rogaria ao Pai e enviaria o Espírito Santo, que para habitar e que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Ok? Então, essa é a maior vitória que cada um de nós poderíamos ter alcançado da parte de Deus, ser templo do Espírito Santo, Deus habitar em nós e não termos necessidade de sairmos para aqui ou para acolá para estar adorando ou buscando a Deus, porque Ele já está dentro de nós. O que nós precisamos é termos essa consciência, esse conhecimento e botarmos em prática a existência patente espiritual poderosa de Deus em nossas vidas, tomarmos posse e agirmos como filhos de Deus e morada de Deus para a glória do seu santo nome. O Senhor prometeu habitar em todos aqueles que haveriam de crer na sua palavra. Por isso que ele disse, se alguém me ama e guarda a minha palavra, viremos para ele e faremos nele morada. E essa promessa não seria só para os discípulos, mas para todos aqueles que haveriam de crer no futuro, crer na sua palavra, ele faria morada e habitação. Por isso, tome posse, porque essa é uma grande realidade. O cristão, como templo do Espírito Santo, é um membro do corpo de Cristo. E como membro, pode e deve se reunir com outros membros também, não para buscar a Deus, né, porque Deus habita em vós, mas para cultuá-lo de forma coletivamente. Estou respondendo aqui uma pergunta que me foi feita sobre a questão, uma vez que eu não vá a uma igreja, entre aspas, um templo, como devo me reunir? Então, você pode se reunir com qualquer outro irmão, em qualquer lugar, para juntos, coletivamente, cultuar o nome do Senhor, ok? Mas, de acordo com o tema que nós estamos colocando em exposição nesse vídeo, para deixar consciente de que nós não precisamos sair para buscar a Deus. 1 Coríntios 14, 26 fala da reunião, né? Que quando nós nos reunirmos, devemos fazer isso com ordem e decência. Então, em qualquer lugar que você se reúna em sua família, com a família de Cristo, que é os nossos irmãos, em qualquer lugar que seja feita para a glória de Deus e para cultuar e adorar ao nome do Senhor. Ele quer ser buscado, ele quer ser conhecido dos que professam a fé nele. Então, tome posse que você é templo de Deus, morada de Deus, Deus habita em você e que Ele está com você 24 horas e você não precisa sair para buscar a Deus ou para adorar a Deus, porque onde quer que você esteja, no quarto, na sala, na chácara, na fazenda, na roça, em qualquer lugar, você pode adorar como um verdadeiro adorador. Foi Deus quem nos elegeu e nos escolheu. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai ver isso em João 15, 16. Foi ele quem te fez a habitação do seu Santo Espírito. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Foi ele quem te selou para que fosse propriedade exclusiva dele. 1 Efésios 1, versículo de número 13. Foi ele que te escolheu e te selou com o Espírito Santo, conforme diz o livro aos Efésios. Eu quero já finalizar este vídeo desejando que você entenda que você é especial para Deus. Deus lhe abençoe abundantemente e que o Espírito Santo continue lhe orientando, lhe iluminando e capacitando para ser um verdadeiro adorador e viver em novidade de vida. Abraço, fica com Deus.